Mas é que tá, gente. Eu acho também que nós temos um outro lado interessante disso tudo. Porque talvez ninguém na humanidade estivesse preparado para essa explosão de informação que houve hoje em dia. Muito grande. Eu acho que eles perderam o controle. Perdeu, Rogério. Você quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo, assim, e acho que foi até aqui no teu programa mesmo. Eu falei que eu achava que a Rússia ia perder a guerra da informação. Eu achava. A guerra da comunicação. Mas ela não perdeu, está empatado, porque entrou um fator aí fora de série que é o Telegram. E mesmo o Rumble que está crescendo agora, você aperta de um lado, o YouTube aperta. Você vê aquele negócio, aquela carta que nós recebemos, não teve muita... Sim, não teve repercussão. Não, nós não mudamos a linha de trabalho, nem você, nem eu. Não aconteceu sanção nenhuma. E não aconteceu porque eles perceberam o seguinte, falou, cara, se a gente fizesse sancionar esses caras... Eles vão partir para outro lugar, né? E o que vai acontecer? Nós é que vamos ficar isolados. Então, eu acho que é o mesmo problema das sanções. Eu acho que o objetivo disso aqui, lá atrás, das redes sociais, das plataformas, era controles mais estritos. Porque vai saber o que você compra, aonde você vai, com quem você conversa, com quem você... Enfim, até a localização física, né? Agora, foi um feitiço que virou contra o feiticeiro. Foi. Porque você tem aqui o gênio saiu da garrafa. O gênio saiu da garrafa. Você tem aqui a sua câmera, você vai bater a fotografia, você vai fazer o vídeo, você vai interagir com pessoas, vai distribuir em grupos. Eles tentam controlar isso também de alguma forma. Então, cada vez tentando mais. Mas tá difícil. Eu não sei se vai... Sinceramente, gente, olha, eu sei que existe, é aterrorizante o que está acontecendo, mas eu não sei se vai ser possível. Por quê? Porque, vamos lá, vamos colocar o seguinte... Eu acho que existia, até essa guerra da Ucrânia, esse pessoal estava com muita força. Sim. Tá? Eles trancaram todo mundo em casa, gente, pelo amor de Deus. Foi o que eu pensei. As redes sociais trancaram todo mundo em casa. Foi o que eu pensei. Só que eu acho assim, a imprensa se contaminou muito com essa história do fique em casa. A imprensa e alguns políticos. Tem gente aqui, não vou citar nome, mas tem gente aqui no estado de São Paulo que ficou queimado pra caramba. Então, o que aconteceu? Eu acho que quando veio essa história da Ucrânia toda, tá, que tirou muito o poder, porque, na verdade, o que está acontecendo? Hoje, a Rússia, hoje eu estava vindo aqui no caminho, eu estava ouvindo no rádio, eles multaram o Google em 300 bilhões. O Google não vai pagar isso daí na Rússia, é lógico, mas já é um precedente. Outros países vão partir para isso. Então eu acho que essa turma está na defensiva. Eu não sei se eles vão ter força para manter isso por muito tempo. Não, eu espero que não, eu torço que não. Mas aquela coisa que você falou do medo, tá funcionando. Tá. Mas funciona, Monark, porque pensa no seguinte, aqui no Brasil nós tivemos alguns exemplos, eu não vou citar nominalmente, mas nós tivemos alguns exemplos de pessoas que foram sancionadas. Nós tivemos pessoas que... Existem aí os famosos fact-checkers, né? Que tem uma força extraordinária, que ninguém sabe quem financia, que ninguém sabe de onde vem, que ninguém controla, mas que tem apoio, muitas vezes trabalha vamos ser muito franco, em tabelinha com a grande mídia. Ah, sim. Com a mídia hegemônica. E com os bilionários. E com os bilionários. Então, o que acontece com algumas ONGs? O que acontece? Quando as pessoas percebem que aquele que se insurge é sancionado, e que é como se acontecesse o seguinte, o comandante recebeu uma sanção, eu sou amigo dele. No momento em que ele recebe a sanção, eu me afasto dele. Eu falo, porra, não vou me meter com esse cara, senão vai sobrar para mim também. Tá? Eles percebem que, de alguma forma, ainda não existe uma força na sociedade para que, quando um seja sancionado, todos se insurjam e digam, né? Aquele, como é que é? Ninguém solta a mão de ninguém. Sim. Mas em termos práticos, fala, porra, se está acontecendo com o cara hoje, lembra muito aquela história do período do nazismo e da Segunda Guerra Mundial. Primeiro levaram meu vizinho, depois levaram o cara porque o cara era judeu, depois levaram porque o cara era católico, depois levaram porque o cara era comunista, e vão acabar vindo te buscar. Um dia. Um dia vão vir te buscar. Um dia vão. Então, a questão é, se você permite, sem se insurgir de alguma forma, que essas coisas se tornem uma rotina, de alguma forma, essa omissão dos bons, né? Acaba causando também um dano para a sociedade a médio e longo. Mas eu entendo as pessoas. Porque também é uma questão até de instinto de sobrevivência. Sim, sim. Ninguém quer. Pô, tanto de influenciador que eu conheço aí que às vezes apoia pautas de uma ideologia que ele nem acredita, mas ele sabe que se ele apoiar, ele vai estar protegido. Porque ele sabe que quem está no controle do cancelamento é essa ideologia. E aí ele apoia ela. E isso é ruim de dois jeitos, porque não é só que ele está ficando quieto. Ele, para se defender, tá apoiando um movimento de censura na esperança de não ser o censurado. Exato. Winston Churchill já falava isso. Todo mundo alimenta o crocodilo com a esperança de ser devorado por último, né? Mas eu penso dessa forma, Monark. Eu acho que esse negócio não vai funcionar. Eu acho que essa turma mais cedo ou mais tarde vai cair. Sabe por quê? Porque as ideias são ruins. É a mesma coisa que está acontecendo com a Europa. Por exemplo,
Eles vieram com essa ideia de energia verde, ESG, essas coisas no papel são as coisas mais bonitas do mundo. Na prática, elas simplesmente não funcionam. A primeira coisa que eles fizeram agora, quando estourou essa crise toda, foi jogar ESG para cima aí, energia verde, e falar, vamos queimar carvão, que senão nós vamos morrer de frio. A Hungria proibiu a exportação de madeira, porque eles sabem que eles podem precisar daquela madeira para aquecimento no inverno. Crer. Exatamente. É? Então, eu vejo que realmente essas ideias, elas são ideias que o fundamento principal é a narrativa. A ESG, por exemplo, ela é gêmea univitelina do combate à corrupção, da questão da defesa dos direitos humanos, que é sempre seletiva, né? Os direitos humanos dos kosovares valiam. O direito humano do armênio de Nagorno-Karabakh em 2020 não valia. Pode crer. Tu é armênio. Eu sou descendente de armênios. Então, quer dizer, eu vi de perto. Eu conversava naquele momento, inclusive foi um dos momentos em que eu mais me aprofundei nessa análise de o que acontece, por que acontece, quem é responsável por isso. É um Estado que luta contra o outro. E naquele momento eu já percebia, conversando com diplomatas, com militares, com políticos, e eles me diziam o seguinte, olha, isso é uma guerra das mineradoras e das petrolíferas. Não é uma guerra de um Estado nacional contra o outro. Aqui existe uma série de interesses que podem ser patrocinados por Estados, mas não são interesses desses Estados. São interesses que, de alguma forma, encontraram alguma permeabilidade dentro do Estado, entraram na gerência do Ministério da Defesa, do Serviço de Inteligência, enfim, e conseguiram, de alguma forma, atingir seus objetivos. Mas as petrolíficas e as mineradoras não são a favor de as pessoas queimarem mesmo as paradas e, porra... Em tese, não. Em tese, eles têm políticas de defesa dos direitos ambientais, práticas de governança que não permitam a corrupção. Se você pegar, em tese, é maravilhoso. Em tese, é maravilhoso. Mas a prática não tá funcionando assim. No mundo subterrâneo é coisa diferente. Pode crer. Bom, a gente vê quanta madeira sai do Brasil, né? Muita madeira saindo daqui, né? E não é só isso, né, Monark? Por exemplo, você faz uma guerra... Essas grandes corporações, elas têm vários braços, né? Você faz uma guerra, eles ganham aí vendendo, porque na verdade a gente pensa em corporações, mas são os fundos, né? Esses fundos, também, que, na verdade. Também. O que acontece? O cara ganha dinheiro na hora que ele vende armas, ele ganha dinheiro depois daquilo que for sair de contrato e nos contratos de reconstrução também. Então, é um jogo econômico muito grande. Por exemplo, você vê esse caso da Ucrânia aí, né? Eles já estão pensando na reconstrução. O comandante outro dia falou um negócio interessante, né? Esse negócio das midterms nos Estados Unidos, do financiamento dessas campanhas. Como é que acontece o financiamento dessas campanhas? Quando você libera uma verba muito grande, por exemplo, para a Ucrânia, eles vão fazer compras. Sim. Vão fazer compras em grandes corporações, que certamente serão assediadas por agentes políticos, naquela famosa modalidade do payback. Então o cara vai dizer, eu tenho um caminho para você, eu tenho uma grana carimbada aqui para você, mas você vai ajudar a financiar a minha campanha. Então, essa grana, ela circula nesses meios. Esses 50 bilhões não vão parar na Ucrânia, vai uma fração disso. Pode crer. E fica pensando, os Estados Unidos está com vários problemas de infraestrutura lá. Exato. Eles não estão nem aí. O Rogério fala uma coisa que é uma grande verdade, né? Os Estados Unidos é uma das frases mais inteligentes que eu já vi, assim, que define bem a nossa era. A frase é do Rogério. Os Estados Unidos é a maior nação ocupada do mundo, e é verdade. Porque não tem nada a ver, a guerra da Ucrânia não tem nada a ver com o americano, meu amigo, que está com sem teto, com o cara que está morrendo de overdose de opioide, não tem nada a ver com isso. Eu tenho muitos parentes que moram nos Estados Unidos, muitos amigos que moram nos Estados Unidos, e eles dizem que essa sensação que nós temos aqui, sobre o que a gente está falando aqui, que eles sentem da mesma forma e não sentem como uma questão, por exemplo, que o americano médio interprete ou haja com naturalidade em relação a isso. Eles percebem tudo isso. É que aí entra aquele lance, vamos dividir a sociedade, vamos discutir se é comunista, vamos discutir se é fascista, vamos discutir, sabe? Porque é o famoso diversionismo que faz com que o que é realmente importante não seja discutido. Passa de roldão. Né? Você separar as pessoas e criar identidades que são opostas, sendo que elas nem são. Todo mundo ser humano, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer uma vida tranquila, comer, poder ver a tecnologia, falar com seus amigos, é isso que todo mundo legal, quer. Comer legal. Mas aí você separa as pessoas, não, essa pessoa é de direita, essa pessoa é de esquerda, logo vocês são inimigos, briguem entre si, deixa que eu te roubo aqui sem você ver. A ideia é exatamente essa. Porque você quer ver um negócio? Vamos pegar... assim, isso já vem da época do Império Romano, é dividir para governar, né? Você joga um contra o outro e você faz o que você quer. Nenhum governo tá bom, porque eu vejo assim, eu vejo o pessoal falando, não, porque essas corporações, o Jorge Soros, eles favorecem a esquerda, etc. Não, meu amigo, eles vão favorecer primeiro quem tá por baixo para enfraquecer quem tá por cima. Essa que é a verdade. Eles não querem uma governabilidade, porque um país
bem gerenciado, bem administrado, você rouba menos, você não consegue roubar. Porque os interesses do país vão ficar em primeiro lugar, Sim, e não se tem um da governo corporação. forte lá, ele chega para você, vem cá, a tua empresa tá tirando, que foi o que aconteceu com a Rússia agora. Chegaram no Google e falaram, não, você vai ser multado em 300 bilhões. 300 bilhões. O Google não vai pagar isso, a gente sabe que não vai, mas ele tem ativos na Rússia que o pessoal vai confiscar. Pode então, crer. já começou uma Ele reação. vai perder mercado, vai perder oportunidade, não vai se estabelecer ali. Quer dizer, então, realmente o governo do Putin, nesse aspecto, por mais que possa ter defeitos, a gente não conhece os meandros, efetivamente, do que são os limites impostos a essas oligarcas ou não, mas aparentemente colocou limites para esses oligarcas. Você Porque tá rolando uma oligarca. briga de oligarcas, né? Oligarcas do Ocidente contra oligarcas do Oriente. O que acontece hoje, de alguma forma, está dentro dessa esfera. Se você pegar, por exemplo, estudar o que aconteceu na Ucrânia desde o final do período soviético, você vai verificar que já desde então há uma briga entre um pedaço da Ucrânia que etnicamente é russo e um pedaço da Ucrânia que etnicamente respeita uma outra situação. Né? Entendi. Você tem aí a região do Donetsk, a região de Lugansk, mesmo a região de Odessa, as regiões do sul, perto do Mar de Azov, Mariupol, que tem populações russas imensas dentro da Ucrânia. E ali você tinha interesses dessas populações representados por alguns oligarcas. Esses oligarcas e os oligarcas que estavam sustentados pelo Ocidente, vamos dizer, o grupo do Zelensky, que está no poder hoje, eles já tiveram diversos embates. Tiveram na Revolução Laranja, em 2004, tiveram no período que precedeu o Maidan com o Yanukovych, tentando, de alguma forma, contentar a União Europeia e contentar a Rússia, fazer uma concessão para um lado, uma concessão para o outro, mas em algum momento ficou claro a opção desse grupo por Washington e por Londres. E aí Moscou disse, opa, nós estamos perdendo a Ucrânia, nós temos pleitos territoriais históricos, porque essa Ucrânia, do jeito que a gente conhece hoje, grande parte foram ações do governo do Stalin, a partir de 1922, que, para contemplar o interesse da União Soviética, acabou entregando áreas historicamente russas para a Ucrânia. Leia-se, regiões ao sul e ao leste. Tá? Então, o Putin... Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.